Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Contragolpe, hein? Toda semana você está aqui conosco, falando sobre futebol, sobre os bastidores. Não deixe de adicionar o canal Blog do Paulinho Oficial do YouTube. Conte para todo mundo que você assistiu esse programa aqui e tá gostando, porque é um programa realmente feito com carinho para todos vocês. Hoje estou aqui com Fernando Pereira. Muito boa noite. Boa noite, Paulinho. Boa noite, os ouvintes. Um dia, começar a semana, hein, Paulinho? Com grandes jogos, com chuva de gols. Não tem coisa melhor, né, Paulinho? Boa noite. Hoje um dia que o futebol foi homenageado. Nós vamos falar sobre isso. Uma pena, o dia que o futebol voltou a sorrir. Isso. Porque até então os jogos não estavam legais, né, Paulinho? Não estavam. Teve um outro bom jogo, um jogo da Itália contra a Turquia, que foi um bom jogo. A Itália encaixou um esquema legal, pressionou. Alemanha e Portugal foi um outro grande jogo. O nível técnico de Alemanha e França foi legal, o nível técnico, mas a partida não foi boa. Então, destaco essas duas grandes partidas, certo? Grande nível técnico, mas só parou por aí. Mas hoje não. Hoje teve muitos acontecimentos legais, emoção e surpresa, né, Paulinho? Hoje valeu a pena. Bom, o Zé Renato mais uma vez não pôde comparecer ao programa. Ele está dando aula às segundas-feiras às 20 horas, né? Vamos ver quando que ele vai poder voltar a participar. O meu grande abraço pro Zé. O Zé que é nosso companheiro aqui desde a época de Rádio MediaCast. Bom, antes da sequência aqui, o programa, eu quero homenagear as 515 mil vítimas desse genocídio brasileiro, desse sujeito que agora a gente sabe, de acordo com o que foi demonstrado na CPI na semana passada, que é muito além do genocídio. Na verdade, esse genocídio existe para que ele pudesse chegar, ele e os parceiros dele, a muitos milhões de dólares no bolso. O sujeito estava fazendo rolo com vacina, quer dizer, mostra bem o quão rasteiro, né, o quão imundo é esse pessoal, né, que tomou de assalto o governo brasileiro. Há de ser preso. Aliás, é um sujeito que fez um mau negócio sendo presidente, hein? Há 2 anos atrás, o Bolsonaro era um sujeito razoavelmente insignificante. Ficou conhecido por causa do CQC, que acabou colocando ele em evidência como um cara engraçadinho e tal, mas era insignificante. Ou seja, embolsava lá as coisinhas da milícia, comissãozinha de TV a cabo, comissãozinha de gás fajuto e tal, e ia enriquecendo sem que ninguém notasse. Deu um azar de ser presidente, para ele foi azar. Deu um azar de ser presidente, entrou na notoriedade, acabou vendo aquela galinha dos ovos de ouro, quis se apropriar de tudo e vai dançar. Se tivesse como estava antes, há 2 anos atrás, incógnito, sem ninguém perceber, ia morrer de velhice, rico e ninguém incomodar ele. Agora, pelo que a gente observa, vai passar o resto da vida preso por homicídio, se não for julgado em Haia por genocídio. Realmente... Paulinho, só tem um detalhe assim, da questão do CQC, né? É engraçado que tem até um depoimento do Rafinha Bastos, né, falando sobre isso, né? E ainda dando direto para os amigos dele, os colegas dele, assim, que apoiaram isso, né? E o curioso, né, que foi 2 programas atrás, nós comentamos aqui sobre a questão do racismo, sobre a homofobia e tal, né? Período no qual, né, Paulinho, fazer piada homofóbica era engraçado. Pois é. Fazer piada racista era muito legal. Olha como que ele é bem-humorado. Bem-humorado nada. É um racista, é um homofóbico. O pessoal achava aquilo engraçado, né? Exatamente. Então o pessoal se divertia com aquilo, né? Exatamente. Então hoje, esses mesmos, né, que fazem... Oi? Acabou criando um monstro, o programa acabou criando... acabou criando um monstro. Personalidade que é insignificante. Sim, e tem aquela questão também da Luciana Gimenez também, que ele ocupou por vários momentos também o programa da Luciana Gimenez e tal, né, no Super Pop, né? E, enfim, então ele foi colocado, sim, a mídia deu um apoio, né? Isso nem se discute. E período no qual o pessoal achava ele engraçado por ser um cara extremamente preconceituoso, fundamentalista,
e um retrógrado, né? Esse é o retrato do Brasil que nós vivemos hoje, que o problema começou lá atrás, que o pessoal fez vistas grossas, né, Paulinho? O pessoal ignorou tudo aquilo. É isso mesmo. Fernandão, vamos falar de Eurocopa. A gente já deu na entrada que hoje tivemos um dia maravilhoso, um dia que faz a gente entender porque o futebol é tão magnífico, né? Eu tô falando hoje, claro, lembrando que esse programa é gravado às segundas-feiras. Você vai assistir no ar de terça em diante, mas hoje realmente foi um dia de encher os olhos, né? A gente tá acostumado nos últimos tempos a assistir tanta tranqueira aqui no Campeonato Brasileiro, a ter dificuldade até de assistir os 90 minutos de um jogo, de tão difícil que é, de tanta ruindade dentro de campo. Mas antes de chegar no jogo de hoje, nós vamos dar uma passada rápida aqui no que aconteceu nessas oitavas de final. E com algumas zebrinhas, hein, Fernandão? Por exemplo, eu jamais imaginaria que a Holanda fosse eliminada pela República Tcheca. A República Tcheca que tem um time forte, robusto e tal, toca a bola direitinho, mas é inacreditável, hein? Que bobeada da Holanda, hein, Fernandão? 2-0 para a República Tcheca. Me surpreendeu também, viu, Paulo? Eu pensei que é um resultado que eu apostei, inclusive. Que eu apostei em 2-0 para a Holanda, não para a República Tcheca, né? Porque a Holanda tem mais valores individuais, tal, aquela coisa, já joga junto já há um tempo, tem algumas boas opções de uma seleção que está sendo renovada. Então, para mim, de uma forma negativa, me surpreendeu sim. 2-0 para a República Tcheca, começou aí a primeira surpresa, né, Paulinho? Exatamente. Bom, depois, no mesmo grupo, aí eu acho que não tem surpresa nenhuma. Surpresa talvez um pouco pelo placar elástico, porque o time de Gales é um time que não é tão fácil você golear. Ele costuma perder mesmo nos campeonatos que disputa, mas perde de 1-0, perde de placar apertado. A Dinamarca, olha, sentou o braço no Gales, ganhou de 4-0, convenceu, jogou bem. E sem o Eriksen, né? Exatamente. Aliás, seu principal jogador. Principal jogador que todo mundo sabe teve aquele problema cardíaco dentro de campo. Tomara que se recupere. Aliás, ele colocou dentro do corpo dele, anexado lá perto de onde está o coração, um desfibrilador. Duro de falar, hein? Desfibrilador pequenininho que ele funciona de acordo com o que o coração ele tiver problema, o negócio já entra em ação automaticamente. Aquele negócio que os caras põem no peito, ele colocou dentro do coração. Impressionante, né? Aliás, dentro do peito, perto do coração. Tecnologia, né? A ciência realmente avançando, né? A medicina. Mas a Dinamarca, eu não digo que a Dinamarca é um time para ser campeão. Eu não acho que é. Mas chegou realmente numa posição que eu acreditava que ela ia chegar, que é a posição das quartas de final. Eu, sendo bem realista, nem nas quartas de final eu acreditava na classificação deles, né? Sem contar que a classificação também, né? Devido ao fator Eriksen, o Eriksen, que é um grande jogador, talentoso, né? Sim. Teve esse problema, claro, cardíaco, e tem que se cuidar mesmo, né? Se é que ele vai retornar a jogar futebol, que a saúde vale muito mais, né, Paulo? É muito mais importante que tudo, né? Tem a família, tem seus filhos, enfim, então que ele se previne e se cuide primeiramente, né? Se vai ter condição ou não, isso é uma outra coisa. Então a seleção da Dinamarca, o bacana é que ela tá se entregando em campo, assim, sim, pelo Eriksen, né? Pelo Eriksen. E os torcedores se mobilizando, aquela mobilização toda, tá? E os jogadores estão jogando com muita pegada, com muita raça, né, Paulo? Então, o placar de 4-0 para mim, elástico, me surpreendeu. Não a classificação em si, porque sim, pegou o País de Gales. Se fosse uma seleção mais encorpada, mais qualificada, talvez nem se classificaria, ou o resultado não seria tão elástico, vamos dizer assim. Mas bacana, justo pela raça, pela entrega, pela equipe que está vibrando muito em campo, né, Paulinho? Está jogando com o coração na ponta da chuteira, então é bem bacana, é legal de ver. E o cruzamento desse grupo, né, nas quartas de final, vai ser entre Dinamarca e República Tcheca. Eu não sei, mas algo me diz que dá a República Tcheca, Fernandão. Eu aposto na Dinamarca. Porque a Dinamarca, Paulinho, é curioso que a Dinamarca fez uma boa partida semana passada, né? Tanto empatou o jogo, assim, dificultou bastante, né? Mas esse placar elástico vai dando mais confiança para a equipe, né? De repente, mais confiança, de repente fazer um outro teste.
De repente para colocar um outro jogador. Sim. Enfim, então eu acredito mais na Dinamarca, mas a República Tcheca também pode surpreender. Mas eu aposto 1-0 para a Dinamarca. Eu aposto na República Tcheca porque eu acho que tá bem consistente e é um time que tem história assim em Copa do Mundo. Não que a Dinamarca não tenha jogado bem em Copa do Mundo, mas a República Tcheca já teve times memoráveis, inclusive em final de Mundial. E tá jogando muito bem essa Euro, não que a Dinamarca não esteja. É um jogo difícil realmente de palpitar. Agora, inclusive, por vocês falar de Eurocopa, né? Vale lembrar que em 96 a República Tcheca fez a final contra a Alemanha, né? Sim. Geração que tinha o Poborski, uma geração que tinha o Pavel Nedved, cracaço de bola, né? Cracaço. Então, uma seleção que sempre revelou bons jogadores, né, Paulinho? Então, sempre numa Euro, ela brilha, ela tem lampejos legais, interessantes, mas na Copa do Mundo, ela chegou, uma coisa bem rápida, para não perder o tema aqui, na Copa do Mundo de 2006, né, Paulinho? A República Tcheca chegou com Pavel Nedved, Milor Barros, chegou com seus jogadores, só que envelhecidos e lesionados. A República Tcheca não fez uma boa campanha, não fez, mas está renovando seu grupo, está renovando seu elenco. Então, de repente, quem sabe, né, pode surpreender e pode montar uma outra boa geração, né, Paulinho? Coisa que já teve lá atrás. Tem tradição, né? Fernandão, Tem tradição. Algo me diz que essa Eurocopa tá entre Itália e Bélgica. Eu acho que quem ganhar de Itália e Bélgica, por conta dessas eliminações que nós tivemos nos últimos dias, e eu confesso que eu sempre torço num campeonato em que esteja Cristiano Ronaldo na Eurocopa, eu torço pro time de Cristiano Ronaldo, porque eu quero o Cristiano Ronaldo campeão, não importa que seleção. E aqui na América eu torço pro Messi, porque eu acho que esses dois merecem ser campeões, sempre, pelo que fizeram na carreira inteira. Bom, mas o Cristiano Ronaldo saiu fora. Como o Cristiano Ronaldo saiu fora, eu tô torcendo pra Itália ser campeã, porque o time da Itália renasceu, né? E por falar em Itália, a Itália eliminou a Áustria por 2-1. Foi um jogo difícil, porque a Áustria realmente apertou o jogo, mas a Itália tá um time realmente que tá me encantando, não só por conta da defesa, que é uma coisa tradicional da Itália. A Itália fazia tempo que não levava gol, levou um gol lá, que a bola entrou meio pelo cantinho, lá desviada no primeiro pau, mas a Itália, ela tá consistente na defesa e tá com um ataque muito bom, né? Há muito tempo a gente não via a Itália. A Itália, ela quando marcava o gol, logo recuava, entendeu? Não, a Itália tá com fome de fazer gol. Então, é um time italiano, é uma evolução mesmo, porque eles sempre souberam marcar muito bem, mas tinha alguma dificuldade no ataque. Agora não, realmente é um time muito bom, um time que tem grandes condições de ganhar Euro e de fazer uma boa Copa do Mundo, viu? Que tem apresentado futebol mais consistente, né, Paulo? Em todas as gerações dessa Euro, né? Uma seleção que tem jogado futebol mais seguro e mais consistente, para mim, é a Itália, né? O Immobile é um jogador que tem jogado bem, né? O Immobile tem o Insigne, que como joga a bola o Insigne do Napoli, um baixinho habilidoso, arisco, né? Jogador muito rápido, veloz, que sempre dá uma assistência, sempre tem um lance bonito de improviso, né? Um bom jogador, o Jorginho. Nunca joga mal, impressionante. O Fred é melhor que o Jorginho, né, Paulinho? Tá louco. O Fred da seleção rolante é melhor que o Jorginho. Coisa de louco, né? Você convoca o Fred, você convoca tanto. Não, o Jorginho foi. Não, assim, o Jorginho foi naturalizado italiano, tal, etc. Só que antes, o Jorginho estava naquele período para decidir, né? Se ele jogaria pela Itália ou pelo Brasil, né? Como não teve chances assim, então ele optou pela Itália. Por ser naturalizado e tal, e jogar pela seleção da Itália. Tem jogado muita bola. E o Verratti é um senhor jogador, né? Então, tem jogado muito bem a Itália. A Itália pode ir longe, Paulinho, mas uma seleção, para mim, que vamos falar dela daqui a pouco, está crescendo na hora certa, é a Alemanha, que vamos comentar daqui a pouco, que teremos um jogão amanhã, mas vamos deixar para depois. E a Bélgica, né? A Bélgica venceu Portugal por 1-0. A Bélgica é que não jogou o que poderia jogar. Eu acho que esse jogo contra Portugal, ela ficou devendo.
O De Bruyne também não jogou o que se esperava dele, aliás... Saiu machucado ontem, a seleção despencou com a saída dele, né? Exatamente, saiu machucado. Não sei até quanto que isso preocupa, né? Precisa ver que avaliação que ele vai ter. Mas eu fico com dó do Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo se mata como se fosse um adolescente em campo. E briga, e pede bola, e vai pra cima, e faz gol, e olha, é uma coisa impressionante. E quando ele não faz gol, Portugal perde, que é o que aconteceu ontem, né? É um cara que ganhou tudo, né, Paulo? E quando perde, ele fica inconformado, indignado. Eu gosto disso, sabe? Aquele cara que joga com aquela garra, aquela fibra, né? E no jogo de ontem, Paulinho, do Portugal e Bélgica, né? A Bélgica começou muito bem o jogo, né? Sim. A Bélgica jogou com a sua principal formação, com Witsel tendo condições de jogar de jogo, foi titular. Uhum. De Bruyne, titular. E o Hazard voltou de contusão e jogou bem o Hazard. E o irmão dele, o Torgan Hazard, né? Que fez... Oi? Quem fez o gol foi o irmão dele. Sim, o irmão dele, o Torgan Hazard. E o Torgan Hazard é interessante que no Borussia Dortmund ele joga praticamente com meia aberto, né? E na seleção ele é um ala, né? E jogou muito bem, não somente pelo gol, né? Mas foi uma válvula de escape ali pelo lado esquerdo, né? Jogou muito bem. O time, né? Tá redondinho, só que aí que tá. Quando saiu do De Bruyne, o Hazard praticamente ficou isolado. Ficou o Hazard e o Lukaku, né? O Lukaku é brincadeira, né, Paulo? Nossa, como jogou difícil bola. segurar o Lukaku, é difícil marcar ele. Bola, hein? Nossa, olha, porque ele é um grandão, mas ele não é desengonçado, ele domina bem a bola. Ele, quando não consegue avançar, ele prepara muito bem, faz o pivô com excelência, sim, né? Que jogador, né? E o Pepe, que inventou de querer discutir com ele. Olha assim. O Pepe, eu lembro daquela cena, né? A gente estava na Rádio Mediacast ainda na época do Blogueiros, né? A gente estava comentando o lance dele pelo Campeonato Espanhol, que ele chutou um jogador deitado, né, Paulo? Um cara que chuta um jogador deitado, pra mim não tem meu respeito, não tem. Um cara. É um mau caráter. O cara que chuta um cara deitado também é mau caráter. É mau caráter, enfim. É um cara ridículo, é desprezível. Então não tem meu respeito, um cidadão desse. Querendo provocar, já tá passado isso aí no futebol, né, Paulo? Acho que tem que jogar bola, né? A provocação, tudo bem, mas esse negócio já passou, né, Paulinho? 38 anos, será que não tem ninguém melhor que ele lá? Que ele não é nada disso. Ele é maluco, né? Na Copa do Mundo 2014, lembra? Contra a Alemanha, no jogo de estreia, ele foi expulso. Que ele brigou com o Miller logo na estreia. Aí a Alemanha deu uma goleada histórica, né? Na seleção de Portugal. Só um detalhe em relação ao Cristiano Ronaldo, voltando a falar sobre a seleção de Portugal. O Cristiano Ronaldo topou na bola no meio campo, na lateral, estava partindo para cima. Uhum. Mas por quê? O treinador, ele mexeu no time, tirou o Bruno Fernandes, colocou o João Moutinho. O João Moutinho é um cara de um tempo só, que já é veterano e não consegue dar sequência nos 90 minutos, num bom nível técnico, né, vamos dizer assim, e pela condição física. Aí então ele tira o João Moutinho, aí volta com o Bruno Fernandes. E joga com os dois, Paulinho. Se você tem dois armadores de qualidade, um tá cansado, tudo bem, você tira um, coloca outro. Aí ele começa a mexer no time, Paulinho, aí ele começa a desestruturar. Os melhores lances de Portugal contra a Bélgica, a pessoa fala, não, que Portugal pressionou. Não é que pressionou. Sabe aquele jogo de rua, né? Não, a gente vai perder aqui por nada. Aí você começa a dar balão, começa a dar chutão, começa a jogar na força física, sabe, né? Aquela coisa tudo para tentar fazer o placar. Então a chance que Portugal teve de jogo não foi uma chance com uma bola trabalhada, com um lance individual, com uma infiltração, com uma tabela. Foi na base do desespero, meio que Abel Ferreira no Palmeiras, chutão, ligação direta, né? Então, não mereceu, não. Não mereceu. A Bélgica, por mais que tenha jogado mal, Paulinho, o pouco que jogou foi suficiente para fazer o placar e para mim, merecedor do resultado. E esse treinador de Portugal, não sei não se ele chega na Copa, hein? Ele tá bem realmente sendo criticado. Ele não tá conseguindo fazer uma geração de Portugal que é até razoável, tem jogadores interessantes, ele não tá conseguindo montar um time, né, Fernandão? Ele realmente... Sim, tem o Diogo Jota, tem o João Félix, né? Sim. Tem o Renato Sanches, que jogou como... E o Renato Sanches, ele joga bem e tira o Renato Sanches, que é o segundo volante. É o cara que tem a qualidade no passe e ele tira sempre o Renato Sanches. Para colocar o Danilo Pereira, que é um volante em brucutu, sabe? Então, ele faz umas alterações meio que sem pé sem cabeça, né? Ele tem algumas boas peças sim, Paulo. Para mim é um treinador fraco pelo talento, por alguns bons jogadores que Portugal tem, que poderia ter ido longe sempre. Dá para montar um time melhor. Bom, chegamos
ao dia de hoje, né, que estamos gravando o programa aqui na segunda-feira, com 2 jogos espetaculares. Croácia 3, Espanha 3. A Espanha foi buscar o resultado e ganhou de 2-0 na prorrogação. E depois França 3, Suíça 3. Eu confesso que eu acompanhei com mais atenção França e Suíça, né? Eu estava fazendo um trabalho para o blog, eu estava fazendo umas apurações quando jogavam Croácia e Espanha, mas eu assisti assim, tal, vi que foi realmente um grande jogo, principalmente a prorrogação, né? Quando a Croácia já estava morta, né? Aí não tinha mais o que fazer e a Espanha deitou e rolou. Mas França e Suíça eu assisti com muita atenção. Esse time da Suíça, que já tinha me chamado a atenção na rodada anterior, é certamente o melhor time da história da Suíça. É um time muito bem montado. E hoje jogou mais do que jogou, acho que a vida inteira. Então, a Suíça, ela saiu na frente no marcador, perdeu um pênalti. A França fez 3-1 de uma maneira espetacular, né, com o Benzema jogando o fino da bola. 3-1, todo mundo achou que o jogo já tinha acabado. Aí a Suíça pegou o treinador corajoso, colocou um monte de atacante, ela foi para cima, fez 3-2, no último minuto 3-3 e por pouco não faz mais um. Então, quer dizer, foi muito... Um gol anulado e um pênalti perdido, né? Exatamente, quer dizer, o desempenho da Suíça foi espetacular. Aí foi para prorrogação. Na prorrogação foi um jogo mais cauteloso, não foi tão kamikaze como foi o jogo normal. E vieram as penalidades. As penalidades, o goleiro da França, em 2 tentativas, ele ficou parado, né, para ver. Ele tomou os 2 primeiros gols, que ele escolheu o canto. Aí, nas outras 2, ele ficou parado no gol para ver se alguém batia mal. E teve um que bateu mal e ele quase pegou. Aí, depois que estava 4-4, aí vem o castigo que costuma acontecer, né, sempre com os melhores jogadores. Impressionante. Como os melhores jogadores costumam perder pênaltis em campeonatos importantes. E aconteceu com o Mbappé. O Mbappé perdeu a penalidade dele. O Mbappé que fez uma Euro abaixo do que se esperava dele, não fez nenhum gol. Concordo. Embora tenha não foi bem. Em alguns jogos ele tenha contribuído, mas ele realmente foi mal. Pelo nível dele, ele foi mal. Ele participou bem de alguns jogos, né, mas pelo nível dele, ele foi mal. Não foi bem, não. Exatamente. E aí a França ficou de fora. Bom, no próximo confronto, né, que é o cruzamento da chave, eu acho que a Espanha não vai ganhar da Suíça. Olha, só um detalhe bem rápido, ainda da partida, né? Você falou assim do Mbappé que perdeu o pênalti, né? Isso. Mas teve 2 castigos aí. Fora o pênalti do Mbappé, pra mim, até então, o melhor jogador da Eurocopa, que tá jogando demais, passe de 3 dedos, lançamento sem ver, assistência, pra mim, o Pogba. Que gol, Pogba tá jogando demais. Ele fez um gol e ele que perdeu a bola no meio campo, Paulinho, que originou o gol de empate da Suíça, né? Ele perdeu a bola, mas observe que você tinha 2 jogadores da França ali, né? Uhum. Quando ele perdeu. Tudo bem, perdeu naquele espaço onde não podia, e fez lembrar um jogo de Brasil e Argentina, Paulinho, de um treinador que já havia treinado esse atleta, né? E ele perdeu a bola no meio campo. A Argentina ganhou um jogo de 1-0. Estou falando de Douglas e Mano Menezes. Mano Menezes convocou o Douglas. O Douglas perdeu a bola no meio campo, a Argentina ganhou o jogo. E ele xingou o Douglas, né? Que ele ficou pé da vida com o Douglas. Nunca mais o Douglas foi convocado. Nunca mais cogitou-se a convocação do Douglas. E o Douglas está jogando bem na época do Grêmio, né? Sim, sim. Não quero comparar Pogba com o Douglas. Não, em comparação, o Pogba é muito mais jogador, não estou nem comparando. Eu estou falando de uma situação para outra muito parecida. E foi com esse erro, né, Paulinho, que consolidou o gol de empate da Suíça. E uma equipe, por exemplo, 3-1, vai para 3-3, Paulinho, empata o jogo, ela ganha muita força psicológica, né? Ela ganha muito mais confiança, né? E aquele time que está com 3-1, deixa empatar 3-3, Paulinho, nossa, é um bode de água fria, me lembrando do Brasil e Argentina, né?
naquela Copa América 2004, né? A Argentina jogou melhor o jogo, tal, achou que estava ganho, o Adriano empatou o jogo nos pênaltis, o emocional vai para o espaço, e o Brasil ganhou. Liverpool, poderíamos lembrar também de Liverpool e Milan, né, Paulinho? 3-0 pro Milan no primeiro tempo, Liverpool empatou 3-3. O que aconteceu, Paulinho? Nem Dida resolveu nos pênaltis, deu o Liverpool. O futebol não tem disso, né, Paulinho? O futebol não perdoa, Fernandão. Tem que estar antenado aos 90 minutos. Você piscou o olho 1 minuto, você dança. Então, eu acho Lembra da frase do Muricy? A bola pune. A bola pune, exatamente. Bom, a bola pune, o Muricy tem razão. Eu acho que a Suíça elimina a Espanha, hein, Fernandão? E você? Eu acho. Tudo bem que a Espanha deu de 5-3 e tal, mas pra mim, a Suíça passa. Bom, amanhã nós vamos ter o complemento, né, das oitavas de final. E depois o cruzamento, claro. Que jogo, hein? Inglaterra e Alemanha. Grande rivalidade de futebol mundial, hein? Exatamente. É difícil você apontar quem vai vencer o jogo. A gente pode apontar quem está melhor no campeonato agora e quem é favorito por conta disso. Aí acho que não há dúvida que é a Alemanha. A Alemanha está jogando mais hoje do que a Inglaterra no campeonato. Mas é um jogo difícil, hein? É um jogo difícil, é um jogo de gigantes, 2 campeões mundiais. Eu, se tivesse que apostar, apostava na Alemanha, porque eu acho que a Alemanha tem uma geração de jogadores mais acostumada já a vencer, né? E do que a Inglaterra. A Inglaterra está sempre na promessa e nunca chega, né, Fernandão? Então, curioso, hoje eu conversei com meu amigo Helder Maldonado, fui visitar ele, um grande amigo, gente boníssima. Legal. E aí a gente conversando, né? Ele é do Galãs Feios, gente boa, um grande amigo. Aí eu conversando com ele, falei assim, pô, Fernando, o pessoal critica muito o futebol feio do Brasil, mas e a Inglaterra, que tem uma boa geração, promete faz tempo e não vai a lugar nenhum. Aí eu falei, não, tudo bem, só que o que acontece? A Inglaterra ela tem um bom material, falamos isso no programa anterior, só que o treinador Southgate, ele tem síndrome de Abel Ferreira, ele tem um bom elenco na mão, mas não sabe montar o time. Ele deixa aqueles jogadores que eu mencionei, o Rashford e o Sancho. Na partida da semana passada, ele colocou os dois, faltando 5 minutos, Paulinho. Não adianta nada, né? O que fez faltam 5 minutos? E o Henderson, grande jogador, grande nível técnico do Liverpool, um dos principais líderes do Liverpool, altíssimo nível técnico, um grande jogador, começou como titular. E o titular era o Phillips, que eu nem conheço esse Phillips, de onde surgiu, de onde veio, jogador normal, comum. Aí ele colocou o Henderson no meio campo, beleza, titular. E o Sterling, ciscador no banco, beleza. E a seleção até que jogou, teve alguns bons momentos e ela melhorou ainda mais quando o Rashford entrou, participou do lance de um dos gols, driblando tudo, né? E o Sancho também, partindo para cima, mas tudo bem com 5 minutos. A Inglaterra, Paulinho, ela tem futebol para jogar de uma forma leve, para jogar de forma solta, para montar um time veloz. Só que o treinador que é o futebol parece que se prende naquele passado ainda. O futebol que a Inglaterra tem que jogar é o futebol do campeonato inglês. E o treinador... Rápido, intensidade, beleza. Só que o treinador... Só que o treinador, ele parece aquele treinador de 86, né? Jogar aquele time muito mais pesado, mais robusto, né? Time de 86, que inclusive tinha o Joe Barnes, ex-Liverpool. Rápido, ponteiro esquerdo muito bom, que ele sempre entrava no segundo tempo, Paulinho, e mudava a cara do jogo. O Joe Barnes, grande jogador. Sim. Então esse treinador ele tem boas peças, tem grandes opções de banco, mas ele precisa de um time pesado, um time mais, sabe, de jogadores trombadores. Não, coloca um time mais veloz, Paulinho. Coloca o futebol da Premier League, das equipes que eles jogam esse futebol, né? Que é o não aquele futebol lá de trás. Que é o futebol que todo mundo gosta e todo mundo assiste no planeta, né? Sem dúvida. Exatamente. Sem dúvida. Bom, agora... Então, por essa razão, Paulinho, eu acho assim, se a Inglaterra jogasse com uma formação mais leve, pra mim, eu apostaria na Inglaterra. Como ele vai fazer isso? Não fez o campeonato inteiro, ele vai fazer isso agora. Então a Alemanha passa pra mim 2-1 e a Alemanha cresceu no momento certo, né, Paulinho? Exatamente. Tava um jogo perdido contra a Hungria no final do jogo, último minuto, ele empata o jogo, se classifica, fez uma boa partida com Portugal, enfim. Então a Alemanha
ela cresceu na hora certa na competição, Paulinho. E você lembrou bem, ele não fez até agora o treinador inglês, não vai fazer principalmente contra a Alemanha, né? Não vai abrir contra a Alemanha. Não vai se arriscar, não vai se arriscar. Não vai. Bom, agora o outro jogo, acho que é o pior jogo desse cruzamento todo, e todos esses jogos das oitavas, Suécia e Ucrânia. Suécia e Ucrânia vai ser duro de ver, Fernando. Vai ser duro de ver, mas eu aposto fácil na Suécia, Paulinho. Ah, não, a Suécia é mais time. Suécia tem mais jogadores qualificados. Puta, é difícil falar se qualificados, é que as duas seleções para mim são fracas, menos né? Ruins, mas né? Eu aposto ainda na Suécia pela tradição, por um outro bom jogador que eles têm, inclusive o Isaac, né, um jogador muito rápido, atacante, né? Que quase fez um golaço na rodada passada, né? Então eu aposto 1-0 para a Suécia, um só, 1-0. Eu também acho que não vai dar muito mais do que isso, não. Bom, e aqui acho que o cruzamento aqui, eu acho que não é possível que... eu acho que quem ganhar de Inglaterra e Alemanha vai vencer quem ganhar de Suécia e Ucrânia, né, Fernando? Não tem nenhuma dúvida disso. Sim. Então vai ganhar na final, né, pô? Vai ser fácil pegar na final, né? Pegando esses cruzamentos aí, né, Paulinho? Fica fácil pra você chegar na final. Então... Quem vencer de Inglaterra e Alemanha é finalista. Praticamente é na final. Eu concordo com você. E eu acho que quem vencer de Inglaterra vai pegar praticamente a outra final, deve ser entre Itália e Bélgica. A Itália e Bélgica, quem ganhar de Itália e Bélgica, vai acabar classificando, porque eu não acredito que Itália ou Bélgica percam para a República Tcheca e Dinamarca, né? Então podemos ter uma final entre Itália e Alemanha, hein? Que bela final, hein? Então, Paulinho, olha, lembrando, outros grandes jogos, né, Paulinho? Como 82 a final, né? Claro. Paulinho, eu gostaria que a Bélgica, ela ganhasse essa competição, mas assim, devido à questão das lesões e não apresentou um futebol consistente, o Roberto Martinez, para mim, tem mexido muito mal no time, né? Principalmente ontem, ele recuou toda a equipe, não gosto dessas alterações. Tem bons jogadores, joga para frente, então eu não gosto daí não. Então, para mim, tem de tudo sim para reeditar a final de 82. Eu digo da Copa, né? Que é a Itália e a Alemanha. Tem de tudo sim. Bom, temos também acontecendo paralelamente a Eurocopa, mas evidentemente não com o mesmo nível de futebol. Parece quase uma segunda divisão, né? A Copa América. Copa América que está fazendo o SBT passar grandes vexames, né, no Ibope. Mais uma vez o SBT perdeu em audiência, dessa vez pro Domingão do Faustão Fake, novamente, né, com propaganda da Covaxin passando na tela do SBT para desespero do Bolsonaro, que tá bancando com os parceiros dele a transmissão. Aconteceu o óbvio, né? 2 grupos de 5, classificam-se 4 em cada grupo. Os eliminados foram Bolívia e Venezuela. Só faltava não ser, né, Fernandão? Pô, não, aí você pode encerrar a competição, né? Faz igual aquele Rio São Paulo lá que ganhou o Corinthians, Botafogo, foram 3 clubes, né? Que ganharam aquele torneio. Faz a mesma coisa aí, né, Paulinho? Que não dá, né? Venezuela passar de fase. E Bolívia também, Paulinho. Apesar que a Bolívia teve uma boa seleção, né, Paulinho? Aquela seleção da Bolívia que disputou o Mundial de 94, você tinha o Edwin Sanches, você tinha o Echeverri, você tinha o Ramiro Castillo, né? Cristaldo, teve bons jogadores, né? Também só aquela seleção, né? Depois de resto, só. Exatamente. Bom, o Brasil, eu não vou nem dar pra falar muito do jogo do Brasil com o Equador, foi 1-1, foi um Brasil meio a boca, né? Um Brasil meio que time B, o Neymar não jogou e tal. Mas eu acho que a grande decepção até o momento, ele pode ser que ele cale em nossa boca daqui pra frente, é o Gabigol, hein? O Gabigol que só jogou futebol na vida dele no Flamengo. Porque e no Santos, né? Teve uns bons momentos, isso. Fracassou em tudo quanto é equipe que depois que saiu do Santos. E mais uma vez está decepcionando na seleção brasileira, hein? Mais uma vez. Mas então, Paulo, é que na questão do Gabigol, é aquela mesma esperança que o pessoal colocava no Dudu no Palmeiras, né? Não, ele tem que ser convocado, que não sei o que tal. Isso. Pediu uma convocação do Gabigol. Não, o Gabigol tem que ser convocado. Paulinho, vamos lá. Em qual clube da Europa, eu digo de ponta, o Gabigol seria titular? Vamos lá. Nenhum. No Liverpool não seria. Nenhum. No Manchester não seria. No City piorou. Mas tudo bem. Talvez na Itália, talvez. Só que a Itália tá
uma fase bem abaixo. Isso. Só que não seria na Inter, tem Lukaku e Lautaro Martinez, que tá mal na Copa América, o Lautaro Martinez, muito mal de passagem, mas ele é um dos principais jogadores do Inter de Milão, foi importante na conquista do título. No Milan, talvez no Milan, mas o Milan não é o Milan de outrora, né, Paulo? Mas o Gabigol não é. O Gabigol não aguenta o futebol italiano, é muita marcação, ele não aguenta, Fernando. E tem a questão, a questão dos atacantes estarem marcando e tal. Só que assim, o Ibrahimovic não marca, né, Paulo? Mas tudo bem, mas é o Ibrahimovic, já construiu uma carreira sólida, construída. Aí o Gabigol, não vou voltar, mas tudo bem, quem é você? Foi artilheiro de onde aqui na Europa? Vamos lá. Jogou onde aqui na Europa? Marcou história em que lugar? Enfim, é outra discussão, né, Paulo? Então, assim, pra mim é aquele jogador de futebol brasileiro. O Elias no Corinthians, só jogou no Corinthians e teve lampejos no Flamengo. Foi pro Atlético de Madrid, foi pro Sport, não jogou nenhum dos dois. Não jogou nada. É um jogador para futebol brasileiro, só isso. É nível futebol brasileiro. É o caso do Gabigol, o Gabigol, Fernandão, pra mim, é jogador para futebol brasileiro, mas só pro Flamengo, ele encaixou ali. Vamos ver agora com a saída do Gerson, e se sair mais uns 2 jogadores do Flamengo lá, se ele continua encaixando no Flamengo, viu? Porque eu não sei, não. Eu não consigo ver o Gabigol jogar bem em lugar nenhum. Só vi jogar no Flamengo. Porque você tem um Bruno Henrique, né, que tá voando, tem uma Arrascaeta, que, desculpa os torcedores do Flamengo, a Arrascaeta pra bem é só um jogador de futebol da América do Sul, só isso. É isso. O cara que não se destaca, com todo respeito ao Uruguai, que não tem o Uruguai não tem um meio atacante de qualidade. Hoje não tem. Já teve Rubem Paz, tudo bem. Já teve Enzo Francescoli, cracaço de bola, tudo bem. Ele não consegue ser unanimidade na seleção do Uruguai que não tá jogando nada. Não, e não tem ninguém, Paulinho. Não tem ninguém. Ele chegou a ser reserva do Lodeiro lá atrás, do Lodeiro. Lodeiro, gente, eu tô falando. Exatamente. Lá atrás, não agora, que o Lodeiro nem convocado tá sendo. Mas chegou a ser reserva, né? Na época que os dois eram convocados, né? Então, calma lá, né? Então, pra mim, jogador apenas de América do Sul, só isso. Bom, por falar em América do Sul, hoje, acho que amanhã o pessoal, quando estiver assistindo o Contragolpe, já vai saber o resultado. Nós, na gravação, não sabemos ainda. Embora também os 4 estão classificados, né? Só vamos definir mesmo a colocação: Uruguai e Paraguai, e Bolívia e Argentina. Eu confesso que essa Copa América, a minha torcida é para Lionel Messi, para que ele ganhe o tão sonhado título que ele precisa com a Argentina. Porque se ele não ganhar essa Copa América, eu vou torcer para ele na Copa do Mundo. Porque eu acho que o Messi tem que ser campeão do mundo. Ele merece muito mais do que essa geração de jogadores que tem no Brasil. Não, cá entre nós, hein? Uma geração ruim. Essa da atualidade da Argentina é péssima. É horrível. Ele já teve grandes seleções do lado dele, assim, que ele já disputou o Mundial. Só que essa geração, com todo respeito, dessa seleção que tá na Copa América, Di Maria, final de carreira. Agüero, final de carreira, tá mal. Lautaro Martinez só joga na Inter de Milão, até então. Quem sabe lá na frente ele melhore. Depou é o principal articulador. O jogador normal. Que nem convocado foi o Nath Fernandes, joga muito mais que ele, ponto. Então essa geração é muito ruim. Por isso que o Messi tá pegando a bola lá atrás, tá na ponta, tá finalizando, tá tabelando, e tem ninguém. E ele merece, pô. Sério mesmo, gostaria muito que o Messi ganhasse um título pela Argentina assim, merecidamente. Eu também. Fernandão, agora falando de jogador afamado, na última semana, o nosso Roberto Rivelino, grande craque da história do Corinthians, do Fluminense e tricampeão mundial pela seleção brasileira, um dos maiores jogadores de todos os tempos, ídolo de Diego Maradona, demonstrou porque ele não está comentando futebol nas principais redes, viu? Porque ele disse que, uma heresia, ele disse que o Neymar seria titular da seleção de 70. E tirou o Tostão do time. Tirou o Tostão do time. Tirou o Tostão? Falou que era no lugar do Tostão. Tá de brincadeira, né? Primeiro como que é a relação dos dois hoje, eu não sei, né? Mas tirar o Tostão. Não. Já matou o relacionamento dos dois, da amizade. Além de ele cometer essa heresia, é uma indelicadeza, né?
no mínimo em delicadeza dizer quem é que vai sair. Aí, mas tudo bem, ele falou. Mas eu sempre achei que a seleção de 70, do que eu tinha visto, era realmente a melhor de todos os tempos. Ela só não é a melhor pra mim agora porque eu assisti os jogos de 58. E eu fiquei realmente... Boa, Paulinho. Vamos discutir isso qualquer dia. Legal. Eu fiquei impressionado com o que eu vi nos jogos da seleção de 58. O que não é nenhum demérito, né? Porque claro. O Pelé perdendo pro Pelé. Com o outro time com o Garrincha de bônus. Mas o... E o Didi Armando, só isso, né? O Didi. Não. Espetacular. Mas não tem lugar pro Neymar. E outra coisa, hein? Primeiro lugar, se o Neymar, digamos que o Neymar fosse jogar na seleção de 70, porque todo mundo machucou, vai jogar o Neymar, só tem esses 11 titulares e um deles machuca. Aliás, vai jogar no lugar de um porque o treinador tá louco. Não é no lugar do Tostão. Se ele tivesse que entrar no lugar de alguém, ele que joga pela esquerda, era no lugar do Rivelino. Do próprio Ou Rivelino. pelo lado direito, no lugar do Jairzinho, que, Então, o melhor jogo daquela Copa vai ser reserva nunca, então né, vamos lá. Lugar do Jairzinho, impossível. Um jogador sem dúvida. O melhor jogador da Copa, pra mim, não pode. Impossível. Lugar do Rivelino, impossível. De jeito nenhum. Impossível. É impossível. Ídolo do Maradona, só isso. Lugar do Tostão, ele não faz a função do Tostão. E o Tostão era o cara que armava a jogada no ataque, fazia o giro pra todo mundo. É um jogador que se dedicou e preocupava todo no setor defensivo, porque é genial, entendeu? Um jogador que... E um dos gols contra a Itália, aquela perninha esquerda dele lá, não dá não, né, Paulinho? Ou seja, aí sobra quem? Pelé? não vai entrar no lugar do Pelé? Vai no lugar do Gerson? Você pode estar de brincadeira, não? Impossível. O Rivelino... Não dá. O Rivelino... Não, você pode... 82, ele jogaria em 82, pra mim. 82, no lugar do Éder. Do Éder, pra mim. Não, o Serginho Chulapa. Pode jogar como falso 9 ali e tal. Sim. Não, ele poderia até jogar no lugar do Éder também. Poderia. Também, pro lado esquerdo. Só que entre Éder e Serginho Chulapa, eu prefiro o Éder, né? Porque o Éder, pelo menos, o cara técnico, tem um belo drible e tal, né? Drible nem tanto, mas visão de jogo, uma falta, um cruzamento e tal. O Serginho Chulapa, pra aquele esquema, ele era pesado. Então, tinha uma coisa de rapidez. Então, tiraria o Serginho Chulapa e colocaria o Neymar. Em 82 ele jogaria. 82 eu também jogaria. E concordo com você, Serginho Chulapa. Serginho Chulapa é o único que tá sobrando naquela seleção de 82, né? Porque na verdade... E deveria jogar em 78, pela força. 78. E não como titular, como reserva do Reinaldo. Aí você tira o Reinaldo de vez em quando, coloca o Serginho, porque Reinaldo não tem comparação. Então, né? agora, a seleção de 82, a gente tem que lembrar que o Serginho Chulapa só foi pra Copa como titular, ele poderia até ir como reserva. Porque o Careca machucou. Sem dúvida, bem lembrado. E o Reinaldo já estava machucado. Agora, não estava. Agora, se... O Reinaldo fala assim que devido a uma relação que ele tinha com os comunistas, assim, sim. O Tele Santana não convocou e tal, mas ele dava pra jogar assim. Mas, beleza. Ele tinha um probleminha no joelho também, que era meio complicado. Mas, de qualquer maneira, digamos que os dois estivessem lá disponíveis para jogar na Copa. O Neymar não jogava em lugar nenhum dos dois. De jeito nenhum. Nenhum dos dois. Nenhum. Não tinha condição. Então, quer dizer, não é tão fácil assim encaixar o Neymar. Paulinho, diga-se passagem uma coisa. O Careca, ele só não chegou em nível de Ronaldo Fenômeno e Romário por causa de uma Copa do Mundo. O Careca jogava demais, Paulinho. Jogava demais. Não. E o Reinaldo pelas lesões. E pelas lesões. O Reinaldo, pra mim, foi o melhor de todos que eu vi. O Careca é um grande jogador de futebol. Fez uma Copa de 86 magnífica. 90 também ele não foi tão bem na de 90, mas em 86 ele foi dentro da perspectiva da seleção, ele foi bem até, né? Isso, dentro do que foi apresentado. Sim. Mas o Careca é um grande jogador. Então, não tenho o que falar, né? Não tenho que falar. Além do que, ele foi o grande parceiro do Maradona no Napoli, né? Então, é uma coisa que jogava por música os dois. Então, o próprio tenho certeza absoluta que se for escalar a melhor seleção de todos os tempos, o Maradona, se estivesse vivo, escalaria o Careca como deve ter escalado. O melhor parceiro que ele fala assim, o melhor parceiro que você jogou, ele fala, Carecone, Antônio, do cara de Antônio, né? Ele fala, o melhor parceiro que eu tive de ataque, o Antônio, é o Careca. É isso. Então... Se a gente falar que ele escolheria, né, pra seleção de todos os tempos, Careca estaria na lista fácil.
Exatamente. Fernandão, Campeonato Brasileiro, o Bragantino, hein? Bragantino que já faz alguns anos é uma SA, né? É um clube empresa, tem montado times interessantes, times medianos, mas com um jogador de destaque, que é esse Claudinho, e tá mantendo a base, mantendo um sistema de trabalho e pagando em dia. E contratando, né? Exatamente, isso está revertendo na liderança do Campeonato Brasileiro, invicto, único invicto. Joga hoje ainda, pode ampliar a liderança. Temos o Atlético Paranaense na segunda colocação, que também é uma gestão interessante, embora ainda centralizada. Palmeiras, que está lá porque tem mais dinheiro que os outros, mas não está jogando bem. E o Fortaleza, que começa já a ir para o lugar dele, já está em quarto lugar, daqui a pouco desce mais um pouquinho, mas é um time que não vai passar vexame no campeonato. Mas o Bragantino, nessa toada de campeonato, tem chance de vencer o campeonato, hein, Fernandão? O Bragantino, para mim, vai disputar Libertadores. O Bragantino vai disputar Libertadores, tem um grande time. E contratou aquele meia volante barra meia, que é o Prachetes, do Inter de Porto Alegre, que foi bem na reta final do Inter, né? E como mudou o treinador, ele perdeu a posição, perdeu espaço, ele entrava de vez em quando no segundo tempo. Jogador que tem muita qualidade técnica, Paulinho, uma visão de jogo, chuta bem. Ele vai dar muito caldo no Bragantino. Então, e o Claudinho voltando. Então eles estão preparando o time, que eu achei legal a entrevista do jogador Ramírez do Bragantino, que o treinador lá, o Maurício Barbieri, ele está armando o time com um outro esquema tático, que ele não precisa de contar já com o Claudinho, né? Que o Claudinho vai voltar, não é isso. Mas ele vai jogar na zona de repente se destaca, tá negociado para o exterior. E aí que você tem uma equipe que já tem outro padrão tático, né? Para jogar sem o jogador. O que eu quero dizer com isso, Paulinho, que não é um treinador preguiçoso. Sim. Aquele treinador sabe aquela banda que só tem uma música só, sabe? Só joga de um jeito. Parece aquela banda que só tem uma música, tipo Los Hermanos, Ana Júlia, né? Vive a vida inteira ganhando por aquela música. Isso. Banda de uma música só. Ana Júlia do Los Hermanos. Não. O Bragantino não só tem o Claudinho, você tem um elenco, tem grandes jogadores e joga de outras formas, de outras maneiras. Isso é legal. O Bragantino, Paulinho, joga um futebol bonito, hein? Não é porque tá lideiro, não. Joga bem. Sim. Jogou bem com o Flamengo. Jogou bem. O Flamengo foi melhor, claro. Mas o Bragantino jogou de igual para igual, Paulinho. Jogou de igual para igual, tanto que venceu o jogo praticamente no último lance do jogo, né? E ganhou bem do Palmeiras. Ganhou bem do Palmeiras, é verdade. Fernandão, agora na parte de baixo, hein? São Paulo e Grêmio fazem um campeonato horroroso, né? O São Paulo empatou com o Ceará, o Grêmio empatou com o Fortaleza. Estão lá junto na parte de baixo com Chapecoense e América de Minas, que é o que esses dois devem cair mesmo. Agora São Paulo e Grêmio, se não se cuidarem, assim como o Corinthians, hein? O Corinthians tem... Não, hoje ainda mandou um recado já, espero que eu tô chegando, né? Enfim, porque já deixou o recado, que não tá jogando muito mal, Paulinho. Que futebol horroroso, sabe? Três volantes. Aquele Vitinho, Paulinho, eterna promessa da base. Como é aquele cara titular, Paulinho? Vitinho? Impressionante, né? Impressionante. Inclusive, até no seu blog tem essa matéria, né? Que o Vitinho ele quase foi negociado com o Manchester City, né? Isso, levaram pra fazer aí teste, o pessoal lutou. Né? Levaram ele pra fazer teste, mas ele não passou no teste. Não, mas o pessoal, não, que não pode ser negociado, não, aquela coisa toda tal. Ele voltou pro clube, Paulinho. Mas olha, nunca mais foi o mesmo. Me lembra o Lulinha. O Lulinha era pra ter ido também pro exterior e tal, né? Promessa da base, artilheiro e tal, deu no que deu. O Vitinho, Paulinho, ele foi reserva em 2 Copas São Paulo, Paulinho, em 2. Você tem uma esperança de um jogador que ele é reserva em 2 Copas São Paulo, então pra mim, desconfio. Então pra mim é um jogador muito fraco, muito ruim. E quando você tem, com todo respeito ao Mosquito, a esperança do Mosquito arrumar alguma coisa, tudo bem, é raçudo, beleza, tal, mas não dá, né, Paulinho? Você tem uma esperança do Mosquito na qualidade técnica, tem algo errado, né? Fernandão, o Corinthians tem 9 pontos em 7 jogos, tem que tomar cuidado, porque nessa média aí ele acaba rebaixado, e se for rebaixado tem mais um problema, não é só cair pra segunda divisão, não. Eu publiquei essa semana o contrato
do Corinthians com a Nike, é um contrato que ninguém teve acesso, o blog do Paulinho teve, eu publiquei o contrato. E esse contrato, eles esconderam muita coisa da torcida e dos conselheiros. Por exemplo, se o Corinthians for rebaixado, a Nike tem o direito de romper o contrato sem indenizar o Corinthians. Sem multa e nada. Sem multa, sem nada. Outra coisa, se o Corinthians não se classificar 2 anos seguidos para torneios internacionais, sul-americana e tal, ela pode romper o contrato também. Mas tem outra coisa também. O valor que a Nike paga para o Corinthians, ele reduz proporcionalmente a classificação do time. Ninguém sabia disso. Então, se o time chegar em 10º lugar, ele vai ganhar menos. Entendeu? E ninguém sabia disso. Quer dizer, é uma coisa escandalosa. 10º lugar você esquece nessa temporada, você esquece, né? Outra coisa, eu descobri porque que o Corinthians agora faz esse Florida Cup, que eu ficava pensando, qual é o ganho técnico do Florida Cup? Eu falei, deve ser por dinheiro, né? Porque o Florida Cup não faz sentido viajar e tal. Pensei também. Eu descobri, o Corinthians não ganha R$1 pra fazer o Florida Cup. Sabe por que o Corinthians faz o Florida Cup? Porque não. Ele tá no contrato que ele é obrigado a jogar um jogo amistoso, pelo menos, pra Nike, jogo escolhido pela Nike, no país escolhido pela Nike, com renda 100% da Nike, vendas de placas de publicidade da Nike, patrocínio da Nike e direito de TV da Nike. O cara que redigiu esse contrato, que assinou, o cara é um gênio, né? O cara é gênio, né? Daqui a pouco a Nike recupera tudo que ela tá pagando só nisso. Você usa da marca do Corinthians, um time que tem, torcida, conhecido mundialmente e tal, né? Pra não ganhar nada, fazer propaganda pro outro recupera o que ele deixa em você. Pô, sai de brincadeira, né, pô? É uma palhaçada. E o pior, quem aceitou esse contrato, né? Quem assinou, né, pô? Quem assinou, o primeiro contrato quem assinou foi o André Sanches, e a renovação foi o Mário Gobi, e quem tá dando continuidade é o Duílio do Bingo. Bom, por falar em coisa absurda, Fernandão, tivemos, né, nesse final de semana, a declaração da Fernanda Venturini. Veja só, Fernanda Venturini, ela fez um vídeo dizendo: eu sou contra a vacina, só tô tomando porque eu preciso para viajar. Que coisa triste, né? Que coisa lamentável. Olha o desserviço que ela tá fazendo, Fernandão. Fernanda Venturini. Não, olha o desserviço e é um absurdo, né, Paulinho? Porque você pega uma questão dessa, né? Do caso dela, né, de viralizar também, né? Você tem aquele ex-ator que é aposentado, para mim nunca foi ator, é muito meia boca, né? Aquele Felipe Fogosi, né? Acho que você nem lembra dele, né? Eu acho que eu não lembro. Tá, é tão ruim que você nem lembra mesmo. Ele trabalhou na novela 4x4, trabalhou em outras novelas, é muito ruim. Atorzinho meia boca, né? Faz essa campanha também, vai em manifestação a favor desse troglodita aí e tal, aquela coisa toda, né? Então também prestam de serviço. Agora, essa questão da vacina é um absurdo, né? É tão absurdo que você tem aqueles fãs do fã-clube lá desse desprezível, né? Desse nominável, que defendem tudo que ele fala, né? Inclusive a questão da vacina, exatamente. Em questão dos riscos, tem resposta para tudo, né? Então o caso da Venturini e também de uma hipocrisia, né? Ao mesmo tempo que você é contra, você usa para viajar, quer dizer, ao mesmo tempo que você se nega, você usa para o seu uso. Depois ela covardemente fez um outro vídeo por causa da repercussão, dizendo que não foi bem isso que ela quis dizer, e não sei o que, por conta de patrocínio que ela ia perder. Fernandão, falta muito pouco tempo para acabar o programa, e eu acho que a gente não precisa nem aprofundar muito no caso do lamentável do Danilo Avelar, que cometeu racismo e foi corretamente afastado do Corinthians, embora alguns conselheiros tenham defendido ele, que é um absurdo. Mas o Fernandão preparou aqui, em homenagem a Danilo Avelar, uma lista de 5 times do Corinthians somente com jogadores pretos. E isso merece destaque. Fernandão, como se você fosse locutor, fale rapidinho, porque falta 5 minutinhos para acabar o programa. Vamos lá. Dida, Coelho, Célio Silva, Gil e Vladimir. Moacir, grande jogador, vice-campeão paulista 93. Moacir, Rincon e William.
que brilhou no Shakhtar Donetsk e no Chelsea, né? Ataque, Edilson, Viola e Gil. Que demais. Seleção 2, César, ex-CRB, defendeu o Corinthians em 80, baixinho, né? Edson, campeão da Copa São Paulo em 2004, participou do elenco campeão brasileiro em 2005, sendo reserva do Eduardo Ratinho e do Coelho. Então, Edson. Betão, Mauro que jogou na época da democracia, zagueiro. Mauro e Kleber. Ezequiel. Isso. Elias, Paulinho e Rosinei. Ataque, Mirandinha e Romarinho. Seleção 3. Jairo, Diogo ex-esporte, que fez um gol contra o Palmeiras, ficou famoso e tal, defendeu o Corinthians em 2009. Aliás, 2010 tem uma passagem apagadíssima. Então, Jairo, Diogo, João Carlos, aquele que foi trocado pelo Cris e ainda uma compensação financeira, Paulinho. Eu lembro. É isso mesmo. João Carlos, Batata e Fininho. Fininho, lateral esquerdo, que mostrou o dedo do meio para o do Corinthians, depois nunca mais jogou, né? Bernardo, Xavier e Edson Pezinho, ataque. Donizete Pantera, Dicão Caneludo, né? E Mauro. Seleção 4, Barbosinha, pai do meu amigo Silvio de Almeida. Barbosinha, Ângelo, que jogou no Corinthians em 2002, 2003, lateral direito, né? Zelão, Marinho e Rony. Rony, que jogou no Sporting, que tinha um chute forte, disputou a Copa São Paulo pelo Corinthians, né? Riza é muito desconhecido. Riza jogou no Santo André, Paulinho. Ele disputou a Copa do Brasil 89 pelo Corinthians e fez parte daquele jogo que o Corinthians ganhou de 4-2 o Flamengo e nem entrou no segundo tempo. Então vamos lá. Riza, Eduardo Lobinho e Andrezinho. Andrezinho, campeão da Copa São Paulo, junto com Gil, Everton e tal, né? E Andrezinho, o ataque, Everton, que jogou aquela Copa São Paulo e foi bem no Borussia Dortmund também, foi ídolo lá. Liedson e Malcom. Seleção 5 para encerrar. Fábio Costa, Amaral, lateral direito Fortaleza, jogou no Palmeiras, fez parte daquele elenco em 2007, sendo reserva, que era muito fraco. Fábio Braz, ex-Vasco, Corinthians. Cadu, que veio daquela geração do Bragantino que defendeu o Corinthians, Cadu, zagueiro. E Jacenir. Como era ruim Jacenir. Meio campo, Embu, Marcos Senna e Valber. Valber do Carrossel Caipira, meia esquerda, muito bom. Fazia muito gol. Ataque, Ataliba. Que é o Rivaldo, né? Isso, contrataram o Valber à vista, né? E o Rivaldo emprestado. Ele ia pegar ele emprestado e contratar o Rivaldo, mas tudo bem, fizeram errado. O ataque, Paulinho, dessa seleção: Ataliba, o grande Cláudio Adão, cracaço Cláudio Adão e Marcos Roberto. Jogava muito o Marcos Roberto. Marcos Roberto jogava muito, era um talismã, fazia gol sempre. Putz, era muito bom, muito bom. Sensacional pra jogar na cara desse monte de racista aí que tá no conselho do Corinthians, que devia ter vergonha, né? Sensacional. Bom, depois desse show de Fernando Pereira, vamos terminando aqui o nosso programa Contra-Golpe dessa semana, convidando todos vocês, hein? Semana que vem estaremos de volta. Não esqueça, adicione o canal Blog do Paulinho Oficial no YouTube, para que você possa, claro, ser avisado sempre das nossas postagens. Um grande abraço, Fernandão. Até a próxima! Até a próxima, Paulinho. Valeu, ouvintes. Obrigadão. Valeu, tchau, tchau.